Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro. Sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias no Brasil e no mundo na economia. Minha gente, chegou dia 10 de fevereiro, a data tão esperada para o encontro entre Lula e Joe Biden, lá em Washington, no Salão Oval da Casa Branca, chiquérrimo. Bem, a pauta brasileira, que tem a ver com meio ambiente, tem a ver, inclusive, com o Brasil querendo atuar, o presidente Lula, pessoalmente, querendo atuar ali como uma ponte de negociação com a Ucrânia, fazer negócios e tudo mais. Mas essa pauta brasileira, ela vai disputar espaço com uma crise que está instalada, né, no hemisfério norte, que é a história dos balões espiões da China. Vocês se lembram que os Estados Unidos derrubou um desses na costa americana, acusa a China dos balões serem espiões, a China está respondendo, enfim, tem um climão aí bastante complexo e preocupante no ar. Mas, de qualquer forma, é uma agenda importante. Mas o Lula viajou para os Estados Unidos, deixando aqui um conflito, né, mega conflito criado por ele, que não afeta em nada a geopolítica mundial, muito menos a economia, mas para nós aqui, pelo menos em dólar, a conta já está carérrima, porque nós estamos no dia 10 de fevereiro e a moeda americana já subiu, só no mês de fevereiro, 4%. Aliás, se a gente contar de 6 dias para cá, o dólar que chegou a operar abaixo de R$5 fechou ontem quase 5,30. O dólar futuro para março já está acima de R$5,30. Tudo isso na reação da escalada da insensatez, né? Como a gente já tratou aqui no começo da semana, a insensatez do debate e dos ataques do governo Lula contra quem? Contra o Banco Central. A porta-voz do Partido dos Trabalhadores e também dessa batalha do BC, contra o BC, a deputada Gleisi Hoffmann, vem repetindo e dizendo que o juro não pode ficar em 13,75% ao ano, e a justificativa que ela deu ontem, na entrevista que ela deu a Daniela Lima aqui na CNN, é que é uma política bolsonarista, uma política do governo Bolsonaro, não é uma política do governo Lula. Aqui nós já temos o primeiro problema, que a política monetária não é de governo nenhum. Aliás, quando ela vira uma política de governo, é que ela vira um problema para o país. E essa disputa, inclusive pelo espaço, né? Quem é que fala mais mal do Banco Central entre os aliados do presidente Lula? Quer dizer, além de Lula, quem é que fala mais mal do Banco Central, né? Quem é que consegue atacar mais o Banco Central? Está gerando uma onda de desinformação e principalmente de incompreensão do que faz um Banco Central. Porque, assim, a sociedade brasileira já aprendeu, ninguém quer viver com inflação, ninguém quer reviver a inflação, mas o mecanismo de combate à inflação é muito complexo, ainda mais nos tempos de hoje, em que a gente passou a fazer muitas comparações. Nossa, temos uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, como se essa comparação, que aliás começou a ser feita pelo governo Bolsonaro, o ex-ministro Paulo Guedes adorava, né, cantar isso a 7 ventos, como se fosse um ativo do Brasil. Não, o ativo do Brasil é alcançar períodos longuíssimos de estabilidade sem inflação. Esse a gente nunca chegou lá. Então, fazer comparações pontuais, fazer bravata com taxa de juros, isso a turma está mostrando que é muito boa nisso, né? Não tem aquela história, eu sou boa nisso? Então, essa turma que está atacando o Banco Central, no final das contas, não importa quem é que esteja lá, está confundindo uma premissa básica, né? De que política monetária é uma política de Estado, porque cuida da estabilidade do maior ativo do país, que é a sua moeda, ou um dos maiores ativos, porque sem moeda a gente perde referência de valor e vivemos num mundo capitalista. Portanto, atacar a compreensão, não estou nem falando de atacar o Banco Central, mas atacar a compreensão sobre o que é a política monetária e como combater o processo inflacionário no Brasil custa tão caro quanto criar uma crise política. Essa incerteza toda acabou aumentando ontem com a informação, com a apuração aqui da CNN, inclusive todos os jornais foram atrás dessa história, de que o Roberto Campos Neto, presidente do BC, deu uma piscada para o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falando, se vocês toparem, eu topo aumentar a meta de inflação. Esse é o debate, né? Nós já tratamos disso aqui algumas vezes, já fizemos até edição especial aqui do Money sobre este tema. E essa informação, que não foi negada pelo Banco Central, o Banco Central simplesmente disse que não comenta, e ontem foi um dia de todo mundo querer contar um pouco, olha, veja bem, sim, mas não. Então, o fato de não ter uma informação clara sobre uma decisão que pode vir de uma pressão política, não necessariamente de uma questão legítima. Vocês se lembram, nós trouxemos aqui a participação do Braulio Borges, que acabou
de publicar um artigo extremamente fundamentado ali para dizer, na visão dele, por que a meta de inflação no Brasil, por exemplo, deveria ser de 4% e não de 3% ou perto de 3%, como temos agora. Então, essa piscada de Roberto Campos Neto, segundo as apurações da CNN e da mídia nacional como um todo, já foi capaz ontem de dar uma turbinada no dólar. O dólar subiu ontem quase 2%. A bolsa, que estava tentando ir bem no dia, virou e despencou. Então, a bolsa é outra, né? Subiu 2%, quase 2% num dia, caiu quase 2% no outro. Então, volatilidade é o nome do jogo no Brasil. O que mais chama a atenção é a capacidade do novo governo de conflagrar sozinho uma crise que é ele mesmo que vai ter que lidar. A cada conto contra o Banco Central, a taxa de juros aumenta 1 ponto. Na curva de juros, ela sobe 1 ponto. O Felipe Sichel, economista-chefe da Modal Mais, preparou para a gente no Money, né, uma fotografia, se você tiver curiosidade de dar uma olhada lá no programa na TV, no YouTube, uma fotografia em que mostra muito claramente como mudou o patamar da expectativa para os juros para os próximos anos. Está indo só para cima. Quanto mais incerteza, quanto mais ataques, né, mais o juro lá para cima sobe, porque a percepção de risco sobre o Brasil também sobe. E a discussão agora é a seguinte, mas então tá bom. Então, e se mudar a meta de inflação? Vai tá bom? O presidente Lula vai ficar satisfeito? Vai estancar a crise contra o Banco Central? Isso ainda não está claro, pelo contrário, está longe de estar claro. E, como eu disse aqui, Gleisi Hoffmann tem sido bastante vocal nas redes sociais e tem dado declarações direto, participa de reuniões, age como se tivesse um cargo executivo no governo. Ela não tem, ela pode sim falar como líder do seu partido e também como deputada federal, tem mandato para isso, mas a percepção hoje é de que ela, inclusive, manda mais do que o ministro da Fazenda. Então, toda essa confusão da oratória contra a política monetária, dos juros e tudo já se perdeu. E como eu disse nessa entrevista ontem a Daniela Lima, ela disse, olha, isso não é uma política do Bolsonaro, isso não é uma política de Lula, é uma política de Bolsonaro, alimentando a desinformação sobre isso. Quem está atuando de bombeiro do governo, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, a mangueira dele secou, porque ele está gritando aos 4 ventos que não tem nada disso, não tem ataque, tem só um debate que é legítimo, ninguém mais dá bola para ele. A voz mais dura que apareceu nessa história foi do presidente da Câmara, Arthur Lira, que durante um evento, respondendo a uma pergunta sobre a independência do Banco Central, ele disse assim, olha aqui, o plenário da Câmara dos Deputados, eu sei disso, é de que a independência do Banco Central não vai retroagir. Ou seja, não tem chance do Congresso Nacional, pelo menos pela Câmara dos Deputados, esse negócio ser rediscutido. O Rodrigo Pacheco, recentemente, já também disse, falou, não, isso aqui não está em discussão. Independência do Banco Central não está em discussão. Arthur Lira ainda diz assim, ela é uma marca mundial. A independência de um Banco Central é uma marca mundial e o Brasil precisa se inserir nesse contexto. O que é uma marca mundial? Quando a gente fala de independência do BC, o que o Arthur Lira quis dizer é que é o seguinte, é uma referência, é uma ferramenta que já deu certo no mundo inteiro. Então, por exemplo, o presidente Lula pode aproveitar para perguntar ao presidente Biden como é que é esse negócio de conviver com o Banco Central independente, né? Mesmo quando não gosta do juro, porque não gostar do juro, com licença, bem, pega a senha, né? No Brasil, eu pelo menos não conheço quem diga assim, que bacana, né? Taxa de juros lá no alto. Mesmo quem ganha com ela investindo em renda fixa, eu tenho certeza que não gosta, porque atrapalha todo o resto. Então, assim, quem sabe ele entende um pouco esse contexto de marca mundial, conviver com uma independência do Banco Central. Olha, nesse ambiente todo de alimentação constante da incerteza, da intriga, da política contra o Banco Central e tal, como se o Brasil não tivesse nenhum outro problema para resolver, né? Faz só uns 36 dias que a gente só fala disso. Claro que eu estou exagerando aqui. Nós recebemos hoje o Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos, e eu tive uma conversa com ele sobre isso. Afinal de contas, né? Qual é a análise que ele faz? Até onde o debate já chegou, né? Acordamos hoje, na sexta-feira, dia 10 de fevereiro, assistindo a uma semana dessa discussão e desses ataques. Onde estamos? E o Gustavo Cruz responde. É uma crise que eu acho que só piora a crítica, né? Você só dificulta o trabalho do Banco Central de diminuir juros quando você cria esse tipo de crise. E é uma literatura econômica que ela já é bem consolidada. Você tem estudos para economias avançadas, você tem estudos para economias emergentes, você tem estudo com 200 países desde 1950. E que estudos eu estou falando? Estudos que comprovam que Banco Central independente,
ao longo do tempo entrega uma inflação mais baixa, é benéfico para a sociedade. Esse assunto já foi esperado. Tem estudos da Ana Garriga, do César Rodrigues, do Fred St. Louis, enfim, de várias instituições ao longo de inúmeros tempos daqui, inúmeros anos na história. Enfim, esse assunto já foi ultrapassado, mas de qualquer maneira, o que eu acho sobre a crítica da Glaze especificamente? Eu entendo que a presidente do PT, ela faz a primeira crítica, né, de não concordo com os juros em 3,75, mas ela não completa a crítica, que eu acho que seria útil, se realmente ela gostaria de trazer um debate, que ela trouxesse, acho que os juros não deveria ser 3,75, deveria ser tanto, deveria ser, quanto ela acha? 8, 10, 7? Que ela traga um estudo, peça para os economistas do seu partido façam esse estudo e complete para realmente a gente debater algo e não ficar muito no não gosto disso. Não gosta por quê? Você gostaria que fosse o quê? Parece que falta uma parte do argumento. Não, tudo indica que não gosta da lei, né? Essa lei eu não gosto, essa lei eu não cumpro, né? Essa regra eu não gosto, essa regra eu não cumpro. Gustavo, ninguém gosta de juros na altura que ele está no Brasil, né? Isso é fato. E os bancos centrais, eles têm fama, e não por desejo, mas por indução, de errar sempre para mais. É difícil um banco central errar para menos, né? Ele erra sempre para mais, porque se ele errar para menos, o custo da correção depois é maior. O Banco Central brasileiro está errando para mais quando faz essa esticada nos juros tão forte? Não, eu acredito que essa discussão de a meta deveria ser mais elevada, talvez ela tenha feito mais sentido lá atrás, quando a gente teve o William entregando uma inflação abaixo do piso da meta. Ali, realmente, você poderia ter falado para ele, olha, vai deixar de crescer, e a gente entende que deveria subir a meta para os próximos anos, dado que a gente está conseguindo entregar. Mas a gente vê que realmente passa esse governo e muda totalmente a política, então é difícil fazer esse tipo de previsão. É difícil você conseguir traçar um cenário de longo prazo. E é justo você querer debater a meta, mas não dessa maneira. Eu acho que a maneira é o problema. A forma como está sendo conduzida, ela é errática. Você poderia ter avaliado agora, olha, acho que a gente está realmente chegando a uma dificuldade de entregar a meta mais baixa, mas parece que é aquele sempre diagnóstico que o Marcos Boas faz, né? A pessoa está doente, ela prefere quebrar o termômetro e falar, agora eu não estou mais doente, o que não é verdade. Se a inflação está ficando alta, se a gente acabou de entregar uma carta falando que não conseguiu cumprir o teto, não adianta você mexer na meta e falar, agora eu não estou mais doente, agora o Brasil não tem mais um problema de inflação. Só para completar, me parece muito aquela discussão que a gente teve um pouco antes da Copa, quando foi divulgada a lista de convocados da seleção brasileira, que muitos torcedores reclamavam, queriam jogadores do seu time, eu queria o Gabigol, mas não completava a discussão, não falava, eu queria o Gabigol e queria tirar quem? O Neymar ou o Vinícius Júnior? Porque tem esse ponto, né? Se você quer trocar uma coisa, você quer trocar por outra. Mas, por enquanto, só criticam e não fazem uma sugestão, não trazem o caminho a ser feito, o que seria rico para o debate. Eu acho que debate é justo, é a democracia, mas não é o que está sendo feito. Não tem debate. Agora, Gustavo, queria voltar aqui na história da metas para inflação, porque a apuração, inclusive aqui nossa, da Raquel Landim, do Caio Junqueira, né? A imprensa inteira ontem entrou nesse tema, de que o Roberto Campos Neto teria piscado, né? Do tipo, se vocês toparem, se vocês quiserem aumentar a meta para inflação, eu topo. E ficou um debate meio esquisito também, porque mexer na meta de inflação de 2023, por exemplo, não faz mais diferença. O Banco Central está mexendo no juro hoje para controlar já a inflação do ano que vem. O que você espera desse debate? Você acha que é melhor resolver logo? Olha, escuta, entrega logo esses anéis para salvar os dedos. A dúvida é se os dedos vão ficar, né? Perfeito, eu entendo que você consegue discutir com bem mais propriedade, como você mencionou, 2024, que é sempre esse conceito extremamente útil. Se o Banco Central subir a taxa de juros ou cortar hoje, sexta-feira, dia 10, não significa que amanhã, sábado, dia 11 de fevereiro, você vai chegar no banco e já vai estar todas as taxas de juros ajustadas. Você vai chegar e conversar com o empresário e ele já vai ter todo o seu planejamento de abertura de lojas ou contratação de funcionários ajustados para essa taxa de juros. Demora. A economia demora para absorver essa mudança na taxa de juros. Assim como as mudanças nas expectativas de inflação, elas são relevantes para o planejamento estratégico de vários empresários. Existe um conceito que não é muito verdadeiro, que é o mercado e a economia brasileira. Mas, na verdade, o mercado e a economia brasileira são milhões de pessoas tomando decisões simultaneamente. Então, não é que é tão simples assim. Por isso que mudar a taxa de juros, a meta desse ano, vai fazer pouco ou muito pouco efeito, ou quase nada de efeito. Para 2024, já acho que poderia fazer um efeito maior. Agora, efeito maior, rapidamente, a gente tem um minutinho, Gustavo. Você já é de casa, você já sabe. O que é um efeito maior? Subir a meta de inflação do ano que vem de 3 para 3,5?
Se você fala que vai subir para 3,5, para 4, você talvez consiga fazer o Banco Central começar a cortar a taxa de juros antes. A dúvida é, quanto o mercado vai compreender que essa mudança de meta para cima também não vai contaminar todas as expectativas para frente, falando que o Banco Central vai ficar mais leniente, não vai perseguir tanto assim a meta de inflação, que ele vai ser muito responsivo só à atividade e não ao controle da inflação. Bom, minha gente, vai ser mais um dia de repercussão disso tudo, né? Vamos ver se pelo menos nessa sexta-feira tem algum clima de trégua. Na agenda de hoje do mercado temos divulgação do desempenho do setor de serviços em dezembro e no acumulado 2022. A expectativa é de crescimento de 1% no mês e de quase 4% no ano. Esse dado vai ser interessante para fazer a comparação com o resultado do desempenho do comércio, não foi crescimento, do desempenho do setor de varejo no mês de dezembro e também no ano passado. A quinta-feira trouxe uma surpresa enorme, porque havia já a expectativa de queda de 0,8% nas vendas do comércio no último mês do ano passado e o negócio veio feio demais, veio acima de 2,5% de queda. E isso acabou levando o crescimento do comércio para apenas 1% no ano passado. Então, veja, teremos uma economia que cresceu 3%, sendo que o comércio cresceu 1%. Aqui tem em cheio inflação e juros no bolso da capacidade de consumo dos brasileiros, mas, tão importante quanto, uma volta de uma cesta de consumo em que os serviços voltam a predominar. Então, o resultado do setor de serviços nessa sexta-feira de 2022 se consolidou-se já essa volta, né, ao padrão de consumo pré-pandemia, em que os serviços predominavam, e a composição da atividade econômica no ano passado. O resultado fechado do PIB, que tem outras várias considerações, né, pelo lado da oferta, que é o caso da indústria, dos serviços e do varejo, esses 3 dados que o IBGE termina de divulgar nesta sexta-feira, mas tem também os dados de demanda, né, do PIB, consumo, gastos do governo, investimentos, exportações e por aí vai. Então, nós vamos aguardar, esse dado só chega dia 2 de março. Até lá, os economistas vão colocando todas as informações no tabuleiro para terminando de montar o que foi a economia brasileira em 2022. No campo dos balanços corporativos, a expectativa é pelo balanço de Usiminas, que sai antes da abertura do mercado, vai ser a principal atenção do dia. Agora, o mercado também hoje tem que se preparar para o baque do Bradesco. Ontem o banco divulgou o seu balanço de quarto trimestre e foi uma decepção que só. O lucro foi de um pouco mais de R$1,5 bilhão de reais nos últimos 3 meses de 2022, uma queda de quase 76% na comparação anual, muito abaixo do que era esperado pelo mercado. O mercado esperava um lucro de pouco mais de 4 bilhões de reais, veio um pouco mais de R$1,5 bilhão de reais, portanto aí uma distância de mais de 60% da expectativa. A margem financeira total atingiu 16 bilhões de reais e pouquinho. Houve um crescimento, mas uma margem menor. Agora, a informação mais importante era saber como o Bradesco trataria o crédito que tem contra Americanas, que é de quase 5 bilhões de reais, 4,8 bi. O Bradesco assumiu 4,9 bilhões de baixa por causa, ele não dá o nome, né? O balanço não traz o nome da Americanas, mas a gente sabe que é, e isso acabou afetando o resultado. As ações, as ADRs, na verdade, do Bradesco no aftermarket dos Estados Unidos caíram mais de 7%, e isso vai ter reflexo aqui, né? As ações do Bradesco vinham muito voláteis nessa expectativa pelo balanço, e essa sexta-feira vai ser o tirateima da interpretação do balanço e de equilíbrio do Bradesco. Vamos falar um pouquinho sobre mercado internacional. As bolsas lá fora também em muita volatilidade. Wall Street começa o dia tentando ser positivo, termina cheio de balde de água fria na cabeça. No final das contas, termina-se mais uma semana sem ninguém entender direito o que vai acontecer. A turma está dividida entre aqueles sinais contraditórios, né, da economia, que nós tratamos já aqui, né, que é uma taxa de contradição gigantesca que convivemos hoje, os balanços corporativos e uma agenda gigantesca de discursos de diretores e presidentes do Fed dos Estados Unidos. Então, isso tudo vai compondo, vai preenchendo
ali as lacunas das dúvidas dos gestores, dos investidores, mas ainda não pendeu nem para um lado nem para o outro. Por isso é que há essa forte volatilidade nos mercados. Na Europa, as bolsas abriram em queda, operavam em queda na manhã dessa sexta-feira, por causa dos dados da economia do Reino Unido. A Priscila Yazbek trouxe esses dados para a gente no Money hoje. A economia britânica estagnou no último trimestre, resvalando ali a entrada numa recessão técnica, já que o trimestre anterior também tinha sido negativo, mas assim, não tem muito como escapar, né? O Banco Central inglês já avisou que o negócio vai ser feio por lá. Os juros no Reino Unido já estão em 4%, eles seguem lidando com uma inflação de 2 dígitos. Na próxima semana sai também a prévia da inflação do Reino Unido desse começo de ano, para entender o quanto já conseguiu arrefecer, o quanto a política monetária já agiu para controlar o processo inflacionário por lá. Portanto, temos um ambiente de volatilidade com motivos geopolíticos, de equilíbrio das grandes economias e combate à inflação. E nós aqui no Brasil, né, minha gente, no nosso barquinho, remando contra a maré. Olha só, o Banco Central não está no nosso caminho, então faz a volta, dá ré e vamos voltar lá atrás e vamos comprar essa briga, porque nós não podemos seguir sem ela. Essa tem sido, pelo menos até aqui, a demonstração das escolhas do governo e vamos ver qual será o próximo capítulo. A grande expectativa é de essa sexta-feira. O que vai chamar a atenção é a agenda de Lula com Joe Biden e, é claro, a gente traz todas as repercussões aqui no Money. Assim eu me despeço, desejo a vocês um ótimo fim de semana, se cuidem, um beijo e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.